Quinto arcano maior, o Papa. Abre aspas. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele pronunciou esta bênção: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, e bendito seja o Deus Altíssimo. Fecha aspas. Gênesis, capítulo 14, versículo 18. Abre aspas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Fecha aspas. João, capítulo 14, versículo 6. Abre aspas. Doravante ninguém me moleste, pois eu trago em meu corpo as marcas, estigmas de Jesus. Fecha aspas. Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Caro amigo desconhecido, a lâmina ou Papa nos coloca na presença do ato da bênção. É da maior importância tê-la sob os olhos quando nos damos a interpretação tanto da contextura da lâmina toda, como de cada um de seus elementos em particular. Por isso, nunca devemos perder de vista que, seja qual for a interpretação que dermos do Papa, dos acólitos ajoelhados diante dele e das duas colunas atrás dele, e seja qual for o simbolismo que vejamos na tiara e nas 3 cruzes que ele segura, trata-se, em primeiro lugar, da bênção e dos problemas que ela comporta. Que é a bênção? Qual é a sua fonte e qual o seu efeito? Quem tem autoridade para dá-la? Que papel tem ela na vida espiritual da humanidade? A bênção é mais do que simples voto formulado por outro. É também mais do que a marca mágica do pensamento e da vontade pessoais impressa em alguém. Ela é a colocação em ação do poder divino, que transcende o pensamento e a vontade individuais daquele que abençoa e daquele que é abençoado. Em outras palavras, ela é o ato essencialmente sacerdotal. A Cabala compara o papel da oração e da bênção a duplo movimento, ascendente e descendente, semelhante à circulação do sangue. As preces da humanidade sobem a Deus e, depois de serem divinamente oxidadas, transformam-se em bênçãos que descem do alto para baixo. Por isso, um dos acólitos da lâmina está com a mão esquerda para cima e o outro com a mão direita para baixo. As 2 colunas azuis atrás do Papa simbolizam, em primeiro lugar, essa dupla corrente, ascendente e descendente, das orações e das bênçãos. Ao mesmo tempo, o Papa mantém elevadas as 3 cruzes do lado da coluna da prece e do acólito em oração, enquanto do lado da coluna da bênção e do acólito que recebe ou inspira a bênção, a sua mão direita está levantada no gesto de bênção. Os 2 lados da Cabala, o direito e o esquerdo, e as 2 colunas da árvore sefirótica, a coluna da misericórdia e a do rigor, como as 2 colunas do templo de Salomão, Jaquim e Boaz, correspondem perfeitamente às colunas da oração e da bênção da lâmina. Porque o rigor estimula a prece e a misericórdia abençoa.
O sangue azul venoso de Boas sobe. E o sangue vermelho arterial oxidado de Jacã desce. O sangue vermelho traz a bênção vivificante do oxigênio. O sangue azul livra o organismo do rigor do ácido carbônico. O mesmo sucede na vida espiritual. A asfixia espiritual ameaça aquele que não pratica a oração de modo algum. Aquele que a pratica de algum modo recebe, de uma ou outra forma, a bênção vivificante. As duas colunas têm, pois, uma significação essencialmente prática, espiritualmente tão prática como a da respiração para a vida do organismo. Ora, o primeiro ensinamento prático, porque os arcanos maiores do tarô são exercícios espirituais, do quinto arcano se refere à respiração espiritual. Existem duas espécies de respiração: a horizontal, entre o exterior e o interior, e a vertical, entre o em cima e o embaixo. O aguilhão da morte, ou a crise essencial da agonia suprema, é a passagem brusca da respiração horizontal para a respiração vertical. Aquele, contudo, que, durante sua vida, aprendeu a respiração vertical, está libertado do aguilhão da morte. Nele, a passagem de uma forma de respiração para outra não será da natureza de um ângulo reto, mas da de um setor de círculo. A transição não será brusca, mas gradual e curvilínea, em vez de ter a forma de linha quebrada. Ora, a essência da respiração vertical é a alternância da prece com a bênção ou a graça. Esses dois elementos da respiração vertical se manifestam em todos os domínios da vida interior, na razão, no coração e na vontade. Assim, um problema da razão, não devido à curiosidade ou à compilação intelectual, mas à sede da verdade, é, no fundo, uma oração. E a iluminação que pode segui-lo é a bênção ou a graça correspondente. No fundo, também o verdadeiro sofrimento é sempre uma oração, e a consolação, a paz e a alegria que podem vir depois dele são efeitos da bênção ou da graça correspondente a ele. O verdadeiro esforço da vontade, isto é, o esforço 100%, o verdadeiro trabalho, é também uma oração. Quando o trabalho é intelectual, é a oração: santificado seja o teu nome. Quando se trata de trabalho criativo, a oração é: venha a nós o teu reino. Quando o trabalho visa suprir as necessidades materiais da vida, a oração é: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Todas essas formas de prece na linguagem do trabalho têm suas bênçãos ou suas graças correspondentes. A lei da correspondência entre a coluna da oração, ou dos sofrimentos e dos esforços, e a da bênção, ou da iluminação, da consolação dos frutos, está nas bem-aventuranças do sermão do Mestre na montanha. As 9, porque são 9, não 8, bem-aventuranças podem ser entendidas como fórmula da respiração vertical. Elas nos-la ensinam.
Essa respiração é o estado de alma que o apóstolo Paulo designa como liberdade em Deus, que é a nova maneira de respirar o sopro divino, que é liberdade. Abre aspas. O Senhor é o Espírito. E onde se acha o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Fecha aspas. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. O correspondente espiritual da respiração horizontal é a alternância da extroversão e da introversão, ou a atenção à vida exterior objetiva e à vida interior subjetiva. A lei da respiração horizontal é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Aqui está o equilíbrio dessas duas direções da atenção. Quanto à respiração vertical, a sua lei é: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, com todo o teu pensamento. Nisso está a relação entre a oração e a bênção ou a graça. Na respiração horizontal existem 3 planos, como existem 3 estádios na respiração vertical. Os 3 planos na respiração horizontal são o amor da natureza, o amor do próximo, o amor dos seres espirituais e hierárquicos, anjos, arcanjos, etc. Os 3 estádios da respiração vertical são a purificação pelo sopro divino, a iluminação pela luz divina, a união mística no fogo divino. Eis porque o Papa segura levantada a tríplice cruz, formada por 3 traves transversais que dividem a linha vertical em 3 partes. É a cruz da ressurreição espiritual completa e perfeita, horizontal e vertical. É a cruz do tríplice amor ao próximo, próximo inferior, natureza, próximo igual, homem, e próximo superior, ser hierárquico. E do tríplice amor a Deus, sopro ou fé, luz ou esperança e fogo ou amor. Ela é o cetro da autoridade do Papa, da lâmina como o globo, formado pelas 2 taças e encimado pela cruz. É o cetro do imperador. Assim como o imperador, o guarda do trono de Davi, representa o humano em relação ao céu, isto é, a imagem e a semelhança divina no homem, do mesmo modo o Papa, o guarda da porta das colunas da bênção e da oração, representa o divino transcendente em relação à humanidade. Os 2 postos, o do imperador e o do Papa, são 2 realidades espirituais, e são tão reais como o são a cabeça e o coração na vida do indivíduo. O coração é o centro da respiração e da circulação do sangue. A cabeça é o centro do sistema nervoso e a sede do pensamento. E como nenhum parlamento fará as vezes da realidade espiritual do posto do imperador, não podendo o trono do Davi ser substituído por uma coletividade, do mesmo modo, nenhum concílio ecumênico fará as vezes da realidade espiritual do posto do Papa ou do trono de Melquisedeque, rei da plenitude, Salém. Seja disparado ou não o tiro de canhão predito pelos círculos esotéricos do Ocidente,
continue invisível o trono sacerdotal ou seja levado para as catacumbas, ele, apesar dos profetas de sua destruição, permanecerá firme e sempre presente na história futura da humanidade. Porque a história, como aliás a vida do indivíduo, é ritmada pelo dia e pela noite. Ela tem um aspecto diurno e um aspecto noturno. O primeiro é exotérico, o outro esotérico. O silêncio e a escuridão da noite e tudo o que é inconsciente ou supraconsciente no ser humano pertence ao domínio da noite. Estão sempre carregados de acontecimento em preparação. E o lado mágico da história do dia, o lado dos fatos e das obras mágicos agindo atrás da fachada da história. Foi assim que quando o Evangelho foi pregado à luz do dia nos países do Mediterrâneo, seus raios noturnos efetuaram uma transformação profunda no budismo. Nele, o ideal da libertação individual mediante a entrada no estado de nirvana cedeu lugar ao ideal da renúncia ao nirvana para a obra da misericórdia em favor da humanidade sofredora. O ideal do Mahayana, do grande veículo, teve então sua aurora resplandecente no céu dos valores morais da Ásia. Abre aspas. O dia transmite a outro dia a palavra. A noite indica a outra noite a ciência. Fecha aspas. Salmo 19 da Bíblia Hebraica, 18 da Vulgata. Eis a fórmula do duplo ensinamento, pela palavra do dia e pela ciência da noite, da dupla tradição, pelo ensinamento verbal e pela inspiração direta, da dupla magia, pela palavra pronunciada e pela irradiação silenciosa, enfim, da dupla história, da história visível diurna e da história invisível noturna. Ora, os postos do imperador e do papa são realidades aquém e além da soleira que separa o dia da noite. E o papa da quinta lâmina é o guarda dessa soleira. Ele está sentado entre duas colunas, a do dia, ou da oração, e da noite, ou da bênção. O imperador da quarta lâmina é o senhor do dia e o guarda do sangue, ou da quinta essência da realidade noturna do dia. O papa é o guarda da respiração, ou da realidade da relação entre o dia e a noite. Ele guarda o equilíbrio entre o dia e a noite, entre o esforço humano e a graça divina. O seu posto se funda em fatos cósmicos primordiais. Abre aspas. Deus separou a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Fecha aspas. Gênesis, capítulo 1, versículo 5. Diz o primeiro livro de Moisés. E o ato que separou o inteligível do mistério significa a instauração da respiração cósmica, que é uma analogia do Espírito de Deus movendo-se sobre as águas. Porque o sopro divino, sobre a profundeza da paz, as águas são a realidade tanto cósmica
como psicológica do Nirvana, é o protótipo divino da respiração. Então, o grande veículo, o Mahayana do budismo, se elevou para o sopro divino, a misericórdia, que se move sobre as águas da paz pré-cósmica do Nirvana, enquanto o pequeno veículo, o Hinayana, aspira ao fim da respiração. A sua finalidade é mergulhar nas águas da paz, entrar no Nirvana, onde não existe movimento, nem mudança, nem respiração. Mas o sopro divino está sobre o oceano da paz nirvânica. Ele o movimenta. O renunciar ao Nirvana, depois de ter chegado à sua soleira, significa elevar-se acima do Nirvana e participar do sopro divino que o transcende. Ora, a água primordial penetrada pelo sopro divino é a essência do sangue. O sopro refletido pela água é a luz. A alternância rítmica da absorção do sopro pela água e de sua reflexão por ela é a respiração. A luz é o dia, o sangue, a noite, e a respiração, a plenitude, Salem. Melquisedeque, rei de Salem, sacerdote do Deus Altíssimo, está, portanto, preposto à plenitude, à respiração, enquanto o rei ungido, guarda do trono de Davi, ou o imperador, está preposto ao dia. Embora preposto ao dia, ele foi ungido pela noite. Deve sua autoridade à noite e ao guarda da presença misteriosa da noite no dia, o sangue. Caro amigo desconhecido, perguntar-te-ás provavelmente se existe terceiro posto, o daquele que é preposto da noite. Sim, existe o posto do dono da noite, chamado também Senhor da noite. Aproximar-nos-emos da ordem de ideias relativas a esse posto na 11ª carta, consagrada ao 9º arcano do tarô. Baste-nos indicar aqui que em Israel havia 3 postos superiores: os postos de rei, de sumo sacerdote e de profeta. Devemos observar que se trata de postos, não de pessoas. Isso porque às vezes pode acontecer de a mesma pessoa ocupar 2 e até 3 postos. Mas voltemos ao posto do Papa, que é o tema do 5º arcano do tarô. Ele se refere à respiração espiritual, como já vimos. Por isso, o Papa representa uma ordem de verdade e um critério de verdade diferente da verdade e do critério científicos. Para ele, é verdadeiro o que comporta a respiração harmônica. É falso o que perturba a harmonia da respiração espiritual. Assim, o sistema heliocêntrico da ciência astronômica moderna é verdadeiro do ponto de vista da ciência dos fenômenos, mas é fundamentalmente falso do ponto de vista da respiração espiritual. O sangue derramado por Cristo sobre a terra é tão precioso que deu à terra uma posição central no espaço dos valores numênicos.
O cosmos geocêntrico é verdadeiro, portanto, do ponto de vista da respiração, isto é, do ponto de vista da vida de oração e de bênção. E o cosmo heliocêntrico, apesar de apoiado por todos os fatos do mundo fenomênico, é falso, porque desconhece o que é verdadeiramente central, a encarnação do Verbo, e porque o substitui por um centro situado mais na periferia do valor central. Existe um só centro do espaço fenomênico, e comete o pecado da idolatria quem lhe atribui o papel central que pertence à terra santificada, logo tornada central pela encarnação do Verbo. É outro exemplo, tirado dessa vez da experiência esotérica. Como dissemos acima, a reencarnação, as vidas sucessivas da mesma individualidade humana, é fato de experiência como são as vigílias sucessivas dos dias, interrompidas pelo sono das noites. Buda reconhece esse fato como tal, mas o considera lamentável. Por isso a meta da via dos 8 estádios que ele ensina consiste em pôr fim à reencarnação, porque o Nirvana é o fim das sucessivas vidas terrestres. Assim, Buda reconhece e nega, ao mesmo tempo, o fato da reencarnação. Ele o reconhece como fato e o nega como ideal, porque os fatos são passageiros, vêm e vão. Houve um tempo em que não havia reencarnação, e chegará o tempo em que não haverá mais. A reencarnação começou depois da queda e cessará com a reintegração. Ela não é, pois, eterna e não é um ideal. Existem, portanto, 2 verdades, uma atual ou temporária, a outra ideal ou eterna. A primeira se funda na lógica dos fatos, a outra na lógica moral. Ora, o Salmo 84, 85 na Bíblia hebraica designa a verdade atual como verdade, veritas, e a verdade na lógica moral como misericórdia. Diz os Salmos, abre aspas, a misericórdia e a verdade se encontram. A justiça e a paz se abraçam. A verdade germina da terra e a justiça olha do alto dos céus. Fecha aspas. Eis todo o problema da dupla verdade, e eis a comovente profecia segundo a qual as 2 verdades, a factual e a moral, se encontrarão um dia, e as suas revelações no homem, a justiça e a paz, se abraçarão. Mas é só lentamente que elas se abraçarão. E dado o atual estado de coisas, muitas vezes elas ainda se contradizem, pelo menos na aparência. Por isso São Paulo podia dizer que a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 19. Por isso também a sabedoria divina muitas vezes é loucura diante deste mundo. Ora, o Papa, guardião da respiração espiritual e a letra Ri, a 5ª letra do alfabeto hebraico, tem como hierógrafo primitivo a respiração. É o representante da lógica moral. A bênção e a prece são as 2 colunas entre as quais ele está assentado. Para ele,
O verdadeiro é só o que é ideal. Eis porque para ele o matrimônio é indissolúvel, a despeito das milhares de catástrofes matrimoniais. Eis porque a confissão e o arrependimento apagam os pecados, embora milhares de tribunais não façam senão punir os culpados, arrependidos ou não. Eis porque a Igreja é guiada pelo Espírito Santo, não obstante tenha ela praticado ou tolerado a prática da Inquisição durante séculos. E eis porque uma só vida sobre a terra é suficiente para a salvação eterna, apesar de as almas se reencarnarem. Assim, o Papa está sempre no meio de um conflito entre a verdade ideal e a verdade atual, entre a misericórdia e a verdade. Este conflito é uma chaga, a quinta chaga, a do coração. Porque, se o imperador tem 4 chagas, o Papa tem 5. Se conheces, caro amigo desconhecido, o simbolismo da Kabbalah, compreendes que a chaga da qual se trata é devida à oposição entre a 4ª Sefirá, Hesed, a misericórdia, e a 5ª Sefirá, Geburah, o rigor da árvore sefirótica. E que essa chaga está em relação com a 6ª Sefirá, Tiferet, beleza ou harmonia, que é a síntese das 2 Sefiró precedentes. Se, além disso, tens alguma noção do esoterismo cristão, compreendes que a chaga em questão é a do Sagrado Coração, causada externamente por um dos soldados que lhe transpassou o lado com a lança e imediatamente saiu sangue e água. João, capítulo 19, versículo 34. Compreendes também que foram a misericórdia e a verdade que saíram como sangue e água. Por isso, o evangelista sublinha a realidade simbólica ou o simbolismo real do fato de que o sangue e a água que saíram da chaga não estavam misturados, e de que nisso está expresso o sentido espiritual da chaga. Ela é causada espiritualmente pelo conflito entre a misericórdia e a verdade, entre a verdade ideal e a verdade actual, que não estão unidas. E o evangelista acrescenta, abre aspas, aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Fecha aspas. Portanto, ele viu o fato e sabe o que ele significa como símbolo da realidade espiritual da chaga. Mas eis-nos em pleno esoterismo das 5 chagas, da estrela resplandecente, do pentagrama, do quinário ou do número 5. Saint Martin diz que, abre aspas, enquanto os números estão unidos e ligados à década, nenhum deles apresenta a imagem da corrupção ou da deformidade. É só quando eles são separados que esses caracteres se manifestam. Dentre esses números assim particularizados, alguns são absolutamente maus, como 2 e 5. Eles são, aliás, os únicos que dividem o denário. Fecha aspas, de Nombre 21. Segundo Saint Martin, o quenário, quanto ao binário, remetemos à 2ª carta, no qual encontrareis uma apreciação do enunciado de Saint Martin sobre a natureza má do número 2, é, portanto, absolutamente mau quando não está unido ou ligado à década. Assim fala ele, abre aspas,
A forma dos animais deve portar-se também, como servindo de receptáculo às perseguições dos quinários. Perseguições que nós mesmos exercemos contra eles, a imitação dos mesmos quinários. Fecha aspas. De Nombre 31. Entretanto, Eliphas Levi diz que, abre aspas, o pentagrama exprime o domínio do espírito sobre os 4 elementos, e é por esse sinal que são acorrentados os demônios do ar, os espíritos do fogo, os espectros da água e os fantasmas da terra. Arramado desse sinal e convenientemente disposto, podeis ver o infinito através desta faculdade que é como que o olho de vossa alma, e vos fareis servir por legiões de anjos e de colunas de demônios. Esse império da vontade sobre a luz astral, que é a alma física dos 4 elementos, é figurado na magia pelo pentagrama, cuja figura pusemos no início deste capítulo. Foi em 24 de julho de 1854 que o autor deste livro, Eliphas Levi, fez em Londres a experiência da evocação pelo pentagrama, depois de se ter preparado por meio de todas as cerimônias marcadas no ritual. Observemos somente que o uso do pentagrama é muito perigoso para os operadores que não têm a sua completa e perfeita compreensão. A direção das pontas da estrela não é arbitrária e pode mudar o caráter de toda a operação, como explicaremos no ritual. Dogma e Ritual da Alta Magia, capítulo 5. No ritual encontramos o resumo da doutrina de Eliphas Levi sobre o pentagrama. Ei-lo. Abre aspas. O pentagrama, chamado nas escolas gnósticas estrela resplandecente, é o sinal da onipotência e da autocracia intelectual. Fecha aspas. Mas na chave dos grandes mistérios, Eliphas Levi diz, abre aspas, o quinário é o número religioso porque é o número de Deus unido ao da mulher. Fecha aspas. E mais tarde ainda, em sua obra póstuma, O Grande Arcano, Eliphas Levi descreve, abre aspas, os ritos antigos perderam sua eficácia depois que o cristianismo apareceu no mundo. A religião cristã e católica é, com efeito, a filha legítima de Jesus, Rei dos Magos. Um simples escapulário usado por uma pessoa verdadeiramente cristã é um talismã mais invencível do que o anel e o pentáculo de Salomão. A missa é a mais prodigiosa das evocações. Os necromantes evocam os mortos, os bruxos evocam o diabo e ele treme, mas o sacerdote católico não treme quando evoca o Deus vivo. Só os católicos têm sacerdotes, porque só eles têm o altar e o sacrifício, isto é, toda a religião. Exercer a alta magia é fazer concorrência com o sacerdócio católico, é ser sacerdote dissidente. Roma é a grande Tebas da nova iniciação. Ela tem por criptas suas catacumbas, por talismãs
seus rosários e suas medalhas, por corrente mágica suas consagrações, por focos magnéticos seus conventos, por centro de atração seus confessionários, por meio de expansão seus púlpitos e os mandamentos de seus bispos. Enfim, ela tem seu Papa, o Homem-Deus, tornado visível. Fecha aspas. Concluamos citando Joséphine Péladan, que se declara de acordo com o que precede. Abre aspas. A Eucaristia é todo o cristianismo, e por ela o cristianismo se tornou magia viva. Depois de Jesus, ainda existem bruxos. Magos não existem mais. Le Culte Catholique, 1898, livro 3º. Depois de todas as citações, onde estamos? Chegamos a problema muito importante, o do pentagrama ou quinário mau, ou do pentagrama ou quinário bom. Porque, segundo Saint Martin, cuja apresentação clara do problema se presta melhor do que qualquer outra para servir de ponto de partida, o quinário é bom quando unido e ligado à década, e absolutamente mau quando separado dela e particularizado. Em outros termos, o pentagrama, como sinal da autoridade intelectual, isto é, da personalidade humana emancipada, é bom quando é a expressão da personalidade cuja vontade está unida e ligada à plenitude da manifestação da unidade, isto é, a década. E é mau quando exprime a vontade da personalidade separada da unidade. Em outros termos ainda, o sinal é bom quando exprime a fórmula Fiat voluntas tua. É mau quando a fórmula da vontade subjacente é Fiat voluntas mea. É esse o sentido moral e prático do enunciado de Saint Martin. Quanto aos enunciados de Eliphas Levi e de Joséphine Péladan, que citamos há pouco, eles acrescentam a persuasão deles de que é a Igreja Universal ou Católica que representa para a humanidade a década, ou a plenitude da unidade manifestada. Para eles, a vontade unida e ligada à essência da Igreja se exprime pelo pentagrama bom, compreendido no sentido de Saint Martin, e a vontade pura e simples pessoal pelo pentagrama mau. Por causa disso, Madama Blavatsky acusava Eliphas Levi de seguir a política jesuítica, e os ocultistas antigos, amigos de Joséphine Péladan, lamentavam sua recaída no sectarismo romano. Mas agora, e aqui não se trata de tomar partido na guerra das duas rosas, nem de acusar ou lamentar, trata-se do problema da magia pessoal arbitrária, o quinário separado da década, e da magia pessoal sagrada, o quinário unido e ligado à década. Eis a tese que proponho a respeito desse problema. Tese que é fruto de 43 anos de experiência no domínio esotérico. O sinal eficaz da magia pessoal sagrada é o pentagrama das 5 chagas, ao passo que o pentagrama das 5 correntes da vontade pessoal, e pouco importa como as pontas desse pentagrama estejam orientadas, é o sinal eficaz para a imposição da vontade pessoal do operante aos seres mais fracos do que ele. Ele é sempre um ato fundamentalmente tirânico. Eis a tese que devemos explicar.
Um ato mágico pressupõe efeito que ultrapasse o poder normal do operante. Esse excesso de poder é fornecido, seja por forças que obedecem ao operante, seja por forças emprestadas por ele, seja, enfim, por forças que agem por meio dele, e às quais ele obedece. No caso das forças sujeitas ao operante, trata-se de operação da magia que designamos acima, terceira carta, como pessoal ou arbitrária, isto é, de operação cuja fonte de iniciativa, cujo meio e cujo fim se encontram exclusivamente no poder e no saber da personalidade operante. Essa operação só pode servir-se das forças inferiores ao operante. Porque não damos ordens aos anjos. Nela, ele está sozinho e age como técnico mágico sob sua própria responsabilidade. Poderíamos designar essa espécie de magia também como faustiana. No caso das forças emprestadas pelo operante, trata-se de ato de magia coletiva. É a corrente mágica que torna o operante mais poderoso. Ela lhe empresta as forças das quais ele se serve na operação. Nesse caso, o operante é ajudado por forças que são iguais a ele, não mais inferiores, como no caso da magia faustiana. No caso presente, o poder e o efeito dependem do número de pessoas que participam da corrente. Poderíamos designar essa espécie de magia como coletiva. Finalmente, no caso das forças que agem por intermédio do operante e às quais ele obedece, trata-se igualmente de uma corrente, mas vertical e qualitativa, hierárquica, em vez de horizontal e quantitativa, como na magia coletiva. Aqui, o operante está sozinho no sentido horizontal, não, porém, no sentido vertical. Acima dele, os seus superiores agem com ele e por ele. Essa espécie de magia pressupõe o fato de o operante estar em relação consciente com os seres espirituais superiores, isto é, o fato da experiência mística e gnóstica precedente. Designamos essa espécie de magia, terceira carta, como magia sagrada, porque as forças atuantes nas operações dessa magia são superiores ao operante. Mas seu nome histórico é teurgia. As fórmulas que exprimem a atitude fundamental da vontade pessoal correspondente às 3 espécies de magia acima referidas seriam Fiat Voluntas Mea, magia faustiana, Fiat Voluntas Nostra, magia coletiva, Fiat Voluntas Tua, magia sagrada. As 2 primeiras formas de magia, faustiana e coletiva, usam um método cujo sinal é o pentagrama das 5 correntes da vontade pessoal e coletiva. Elas se baseiam no princípio segundo o qual o forte domina o fraco. É o poder da coação. Quanto à terceira força de magia, a magia sagrada, ela tem por método não a força da vontade, mas a sua pureza. E como a vontade, enquanto tal, nunca é inteiramente pura, porque não é a carne que traz os estigmas do pecado original, nem o pensamento como tal, mas a vontade. É necessário que as 5 correntes tenebrosas inerentes à vontade humana, isto é, o desejo de ser grande, o desejo de tomar, o desejo de reter,
o desejo de progredir às expensas de outrem e de manter-se às expensas de outrem sejam paralisadas ou cravadas. As 5 chagas são, pois, as 5 vacuidades que resultam delas nas 5 correntes da vontade. Essas vacuidades se enchem da vontade do alto, isto é, da vontade absolutamente pura. É esse o princípio da magia do pentagrama das 5 chagas. Antes de considerarmos a maneira pela qual são produzidas as 5 chagas da vontade e qual é o método prático concreto da magia do pentagrama das 5 chagas, devemos refletir sobre o conceito de chaga. A chaga é a porta pela qual o mundo exterior objetivo irrompe dentro do sistema fechado do mundo interior subjetivo. Em termos biológicos, ela é a brecha das muralhas da fortaleza do organismo pela qual penetram as forças exteriores ao organismo. Uma simples lesão da pele, por exemplo, constitui uma brecha dessa espécie e, durante algum tempo, deixa entrar o ar e outras coisas no interior do organismo que estaria livre disso, se a pele estivesse intacta. Em comparação com a superfície do corpo humano, coberto pela pele, o órgão da vista, o olho, é uma chaga que pode ser coberta por sua pele móvel, as pálpebras. Através dessa chaga, o mundo exterior objetivo penetra em nossa vida interior com tanto mais intensidade quanto a vista revela mais do mundo exterior do que o tato. Fechadas as pálpebras, o lugar no qual se efetuava a experiência do mundo chamada vista volta a ser uma experiência reduzida do mundo, normal, contudo, para a superfície inteira do corpo, que designamos como tato. Os olhos são feridas abertas e tão sensíveis que sofrem com, isto é, reagem a, todos os matizes da luz, de todas as cores. O mesmo sucede com os outros órgãos dos sentidos. Eles são chagas e nos impõem a realidade objetiva do mundo exterior. Onde eu quereria ver belas flores, meu olho me faz ver um monte de esterco. Sou forçado a ver o que o mundo objetivo me mostra através de meu olho. Ele é como cravo vindo do exterior para imobilizar a minha vontade. Os sentidos, quando sãos e funcionando normalmente, são chagas através dos quais o mundo objetivo se impõe a nós, sem consideração pela nossa vontade. Mas os sentidos são órgãos de percepção, não de ação. Imaginai que os 5 órgãos da ação, os membros, inclusive a cabeça em sua função de membro, tenham chagas semelhantes, isto é, que as 5 correntes de vontade que eles exprimem deem acesso a uma vontade objetiva que fosse para os desejos pessoais o que as percepções dos sentidos são para o jogo da fantasia. Eis o conceito esotérico de chaga. Esse conceito pode tornar-se realidade espiritual, depois psíquica e até física em algumas pessoas. Os estigmatizados, de São Francisco de Assis ao Padre Pio, na Itália, e a Teresa Neumann, na Alemanha de nossos dias, são pessoas nas quais a realidade das 5 chagas atingiu o plano físico. Elas são órgãos futuros da vontade à informação. Os órgãos da ação, cujo conjunto tem por sinal o pentagrama sagrado, o quinário unido e ligado à plenitude da década, segundo Saint Martin.
devemos ainda precisar que as 5 chagas correspondentes às 5 correntes tenebrosas da vontade, os desejos de grandeza pessoal, de tomar, de reter, de progredir e de manter-se às expensas de outrem, que por sua vez correspondem aos 5 membros, inclusive a cabeça enquanto membro, não estão todos situados nos membros correspondentes. O desejo de tomar, ou de apossar-se das coisas, está preso à mão direita. O desejo de guardar ou reter, à mão esquerda. Os desejos de progredir e de manter-se a expensas de outro correspondem respectivamente ao pé direito e esquerdo. Mas o caso da grandeza pessoal e da cabeça é diferente. A cabeça não traz a 5ª chaga, e por isso, por 2 motivos. Primeiramente, porque ela traz a coroa de espinhos, da qual já tentamos dar uma explicação na 4ª carta, que é trazida em princípio por toda pessoa capaz de pensamento objetivo, tendo a coroa de espinhos sido dada ao ser humano desde o começo da história humana. Ela é esse órgão sutil que, no Ocidente, designamos como lótus de 8 pétalas e que na Índia é chamado lótus de 1000 pétalas, ou Sahasrara, ou centro coronal. O centro coronal é um dom quase natural de cada ser humano, e toda pessoa normal o possui. Os espinhos do centro coronal funcionam como cravos de objetividade que formam a consciência do pensamento. Foi graças a eles que o pensamento não se tornou totalmente emancipado e tão arbitrário como, por exemplo, a imaginação. O pensamento como tal é, não obstante, o órgão da verdade e não da ilusão. Assim, não há um pensamento como tal que contém o desejo de grandeza pessoal ou a tendência para a megalomania, mas a vontade, que se serve da cabeça e que pode apossar-se do pensamento e reduzi-lo ao papel de instrumento. Essa é a segunda razão pela qual a 5ª chaga, a da humildade orgânica, que substitui a corrente da vontade de grandeza, não está na cabeça, mas no coração. Ela atinge o coração pelo lado direito, porque é aí que a vontade de grandeza tem sua origem, e é aí que ela se apodera da cabeça, fazendo-a seu instrumento. Por isso, vários pensadores e sábios, por serem objetivos, querem pensar sem o coração, o que é uma ilusão, porque, sendo o coração o princípio motor do pensamento, é possível somente pensar com coração humilde e quente, ou com coração pretensioso e frio. Ora, a 5ª chaga, que em importância é a primeira, é a do coração e não a da cabeça, sendo a cabeça, do ponto de vista da vontade ativa, instrumento ou membro do coração. Vejamos agora a questão concernente à origem das 5 chagas. Como são elas produzidas? E qual é o método concreto prático da magia do pentagrama sagrado das 5 chagas? Como são adquiridas as 5 chagas? Existe apenas um método, um meio para se chegar a elas. Pouco importa que isso se dê com pleno conhecimento de causa ou instintivamente. Todo esoterista, todo místico, todo idealista, todo espiritualista, enfim, todo homem de boa vontade, na Europa e na Ásia, usam hoje esse método do mesmo modo que há 20 séculos. Esse método universal de todas as idades e de todas as grandes culturas consiste na prática dos 3 votos tradicionais, a saber, de obediência,
de pobreza e de castidade. A obediência imobiliza a vontade de grandeza do coração. A pobreza imobiliza os desejos de apossar-se e de guardar da mão direita e da esquerda. A castidade imobiliza os desejos do caçador nemródico de progredir e de manter-se às expensas de outrem, ou, em outros termos, de caçar e de agarrar a caça, do pé direito e do esquerdo. O voto de obediência é a prática do silêncio dos desejos, das emoções e da imaginação pessoais diante da consciência e da razão. É a primazia do ideal sobre o aparente, da nação sobre o pessoal, da humanidade sobre a nação, de Deus sobre a humanidade. A obediência é a vida da ordem hierárquica cósmica e humana, o sentido e a justificação da existência dos serafins, dos querubins e dos tronos, das dominações, das virtudes e das potestades, dos principados, dos arcanjos e dos anjos, dos sacerdotes, dos cavaleiros e dos operários. A obediência é a ordem, a lei internacional, o Estado, a Igreja, a paz universal. A verdadeira obediência é o contrário da tirania e da escravidão, uma vez que a sua raiz é o amor, do qual decorrem a fé e a confiança. O que está em cima serve ao que está embaixo, e o que está embaixo obedece ao que está em cima. A obediência é a conclusão do reconhecimento da existência de algo superior. Quem reconhece a Deus, obedece. A obediência, como é praticada nas ordens religiosas e na cavalaria espiritual católica, é uma forma de atração muito eficaz, aliás, da vontade para imobilizar a vontade de grandeza. A obediência que o Shela deve ao Guru na Índia e no Tibete tem, em princípio, a mesma finalidade. Isso vale também da obediência absoluta que os Hassidim devem aos seus Sadikim nas comunidades judaicas hassídicas. O mesmo se diga da obediência sem reservas dos discípulos dos Startse, mestres espirituais da Rússia ortodoxa pré-bolchevista. A fórmula universal da obediência é Fiat voluntas tua. O voto de pobreza é a prática do vazio interior que se estabelece em consequência do silêncio dos desejos, das emoções e da imaginação pessoais, a fim de que a alma seja capaz de receber a revelação do Verbo, da vida e da luz do alto. A pobreza é a vigília e a espera perpétuas e ativas diante das fontes eternas da criatividade. É a alma pronta para o que é novo e inesperado. É a aptidão para aprender sempre e em toda parte. É condição sine qua non de toda iluminação, de toda revelação e de toda iniciação. Eis um pequeno conto que mostra maravilhosamente o sentido prático e espiritual da pobreza. 4 irmãos puseram-se uma vez em caminho à procura do maior tesouro. Depois de uma semana, chegaram a uma montanha de minério de ferro. Uma montanha toda de minério de ferro, exclamou um deles. Eis o tesouro que procurávamos. Mas os outros 3 disseram, este não é o maior tesouro, e continuaram a viagem, ao passo que o outro irmão permaneceu na montanha de ferro. Agora ele era rico, e os outros eram tão pobres como antes. Um mês mais tarde chegaram a um campo coberto de pedras esverdeadas e amareladas,
É cobre! Gritou um dos 3 irmãos. É o tesouro que queríamos. Mas os outros 2 não pensaram assim. Ele permaneceu no campo e se tornou o rico proprietário de uma mina de cobre, ao passo que os outros 2 continuaram o caminho com a sua pobreza. Depois de 1 ano, chegaram a um vale cheio de pedras de brilho esbranquiçado. Prata! Gritou um dos irmãos. Eis finalmente o tesouro que procurávamos. Mas o outro irmão sacudiu a cabeça e continuou a andar, enquanto seu irmão permaneceu no lugar, como rico proprietário de uma mina de prata. 7 anos mais tarde, o último chegou a lugar pedregoso, deserto e árido. Exausto, sentou-se. Foi então que percebeu que as pedras em volta brilhavam. Eram ouro. O voto de castidade significa a colocação em prática da resolução de viver segundo a lei solar, sem ambição e sem indiferença, porque a virtude é enfadonha e o vício aborrecido. Mas o que não é nem enfadonho nem aborrecido é o que vem do fundo do coração. O fundo do coração é o amor. O coração só vive quando ama. Ele é então como o sol. E a castidade é o estado do ser humano no qual o coração, tornado solar, é o centro da gravidade. Em outros termos, a castidade é o estado do ser humano no qual o centro, chamado no esoterismo ocidental lótus de 12 pétalas, na Índia Anahata, é despertado e se torna o sol do sistema planetário microcósmico. Os 3 lótus de 10, 6 e 4 pétalas, situados acima dele, começam então a funcionar em harmonia com a vida do coração, lótus de 12 pétalas, isto é, segundo a lei solar. Quando isso acontece, a pessoa é casta. E pouco importa se é celibatária ou casada. Assim, existem virgens que são casadas e mães, e virgens físicas que na realidade não o são. O ideal da Virgem Mãe, que a Igreja tradicional católica e ortodoxa propõe, é verdadeiramente adorável.